Queridos, boa noite, boa tarde para todos vocês. Eu quero, nesse instante, estar gravando um vídeo, dando continuidade ao estudo que eu iniciei no livro de Josué. Aqui quem vos fala é o pastor Bartolomeu. Eu queria, desde já, agradecer a todos vocês que estão curtindo aí o meu canal. Sou novo no canal, gostaria que vocês dessem aí o like, se inscrevesse, tá bom? Que vocês estarão recebendo os próximos vídeos, tá bom? Então eu quero iniciar no capítulo 1, o versículo 8 em diante, tá bom? Que fala o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, nesse primeiro versículo, querida, a gente vê que Deus tem um propósito para aquele povo de Israel. Ele usa Josué como instrumento nas mãos dele para conduzir aquele povo, né? Como eu havia falado, até então esse povo estava sendo conduzido com Moisés. Então Moisés ele morre e Deus usa Josué como instrumento nas suas mãos para cuidar daquele povo. Então ele fala que para que Josué ser bem sucedido naquilo que ele estava fazendo, ou seja, cuidando do povo de Israel, ele teria que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então a gente vê que esse é um grande segredo de nós sermos bem-sucedidos quando nós empenhamos, quando nós colocamos nos nossos corações o desejo realmente de servir a Deus, né? E meditar na palavra de Deus. Porque quando a gente fala ler a palavra, a gente lê um jornal, lê uma revista, lê um livro, né? Agora é diferente de meditar, porque a gente está lendo e vamos estar procurando o que a palavra de Deus quer falar conosco. Às vezes a gente vai precisar de um dicionário, né? Ir lá no hebraico para procurar entender o texto, né? E o contexto também da palavra de Deus. Por isso que há uma diferença, né? Entre ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Então, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas terminou de ler o texto, não sabe o que a gente leu. Então, quando a palavra de Deus fala que nós devemos ser não só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, isso quer dizer que nós precisamos meditar, né? Colocar no nosso coração. Então, aí no versículo 9, ele fala: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. A gente vê aqui nesse versículo 9, Deus falando para Josué que ele havia feito uma ordem para Josué. Ele tinha mandado a Josué, tinha pedido a Josué. E ele fala: esforça-te. Ou seja, às vezes deu um desânimo, às vezes nem a vontade de parar. Às vezes a gente não está aguentando mais o sofrimento, algo que está nos incomodando.
Mas ele está dizendo, esforça-te e tenha bom ânimo. Não fica com medo. Não se espante, porque o Deus estará com ele. Estava com ele. Ele está dizendo, Deus está contigo. Deus está contigo também, querido. Você que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo e vendo esse vídeo. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado, cuidando, protegendo, derramando as suas misericórdias sobre a sua vida. Por isso que é importante de você, todos nós estarmos ligados na palavra de Deus, interessados em entender a palavra de Deus. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus, Então a palavra de Deus, ela é homens que escreveram, mas inspirado por Deus. Essa é a diferença, Às vezes a pessoa até fala, não, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Exato, sim, com certeza. Mas homens escolhidos por Deus e inspirados por Deus. Quando a gente vê a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, se encaixar tão com perfeição, a gente só pode entender que é Deus fazendo isso. Deus falando essas coisas para nós. E então ela serve para nos exortar. Então Deus passa para Josué esse compromisso de cuidar do seu povo. E aí, versículo 10, só quero comentar esse versículo 10, de capítulo 1 de Josué, que fala o seguinte. Então Josué agora está preparando para passar o povo no Rio Jordão, para a terra prometida, que é Canaã. Então no versículo 10 está dizendo, então Josué deu a esta ordem aos oficiais do povo. Então ele passou para o responsável, de cada grupo de pessoas, que havia dividido muitas pessoas, em torno de 600 mil pessoas naquela época estava lá. Então foi se organizado dessa forma, cada um líder cuidava do seu grupo. Então aí Josué ele passou uma ordem para os oficiais divulgar, falar para o povo o que iria acontecer, o que precisava fazer. Então, só para encerrar, no versículo 11 está dizendo, passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de mantimentos, porque dentro de 3 dias haveis de atravessar esse Jordão, a fim de que entreis para tomar posse da terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dá para a possuirdes. Então, há todo um preparo, há toda uma organização. Aquele povo precisava de se organizar, com mantimento, tudo aquilo que eles estavam com ele, se preparar, porque eles iam atravessar o Rio Jordão. Então Deus fala para Josué, para passar para os oficiais, que eles ficassem preparados, porque eles tinham um grande desafio naquele instante, que era atravessar o Rio Jordão. Então eu vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas no próximo eu vou continuar no versículo 12, para a gente entender um pouco melhor,
desse povo escolhido por Deus, que é os israelitas, né? E para a terra prometida. Deus lá de Abraão, esse povo foi feito uma aliança, Deus fez uma aliança com Abraão que daria essa terra, né? Então a gente vai estar estudando aqui para a gente ver como que se formou o povo de Israel e como eles possuíam a terra de Canaã, como eles viveram, qual o procedimento que eles tiveram diante de Deus e diante de Josué lá na terra prometida, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus e já a todos vocês que deram atenção aí o vídeo. A minha intenção é esclarecer um pouco melhor para aquelas pessoas que ainda não entendem um pouquinho da palavra de Deus, né? E que Deus os abençoe e que Jesus Cristo cuide de vocês. E não temorize, não fica com medo, não espante, porque Deus está contigo, tá bom? Que Deus abençoe.